Então, vamos entender um pouco alguns tipos de doutrinas, só para o irmão compreender o risco que nós corremos de permanecer na doutrina, mas não dos apóstolos. Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala da doutrina de demônios. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. O apóstolo Paulo diz assim: o Espírito Santo, o Espírito de Deus, expressamente diz que em tempos posteriores, nos tempos finais, alguns apostatarão da fé. Vamos falar um pouquinho disso. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é apostatar da fé? Tem gente em casa nos acompanhando, às vezes, e já nos ensinaram, que apostatar da fé é desviar-se da igreja. O indivíduo que se afastou do convívio da igreja apostatou da fé. Não necessariamente. A palavra apostatar literalmente significa negar as verdades que você reconhece como verdade. E reconhecendo como verdade, você passa a comunicá-las como se fosse mentira. Tem gente que, eu vou usar o termo comum do nosso ambiente evangélico, tem gente que se desviou da igreja e não apostatou da fé. E tem gente dentro da igreja que apostatou da fé. Há pessoas que se afastaram da igreja porque fraquejaram e têm vergonha de se inserir no meio. Por isso elas se recolheram. Elas não negam a verdade que elas conhecem e reconhecem. Só não estão convivendo no ambiente porque elas estão constrangidas, porque fraquejaram em algum momento. Há pessoas que se afastaram da igreja porque foram feridas na igreja e se decepcionaram com o ambiente que esperavam ser de cura e se lhes constituiu em ambiente de ferimento. Mas há na igreja muitas pessoas que estão aqui e negam o evangelho que desfrutam. Estão aqui, uma expressão para me referir à igreja. Existem muitos pastores que apostataram da fé. Existem muitos pregadores e expositores que apostataram da fé, conhecem a verdade e estão ensinando heresias. E o que mentoreia a apostasia, diz Paulo, são espíritos enganadores que ensinam doutrinas de demônios. Toda apostasia é mentoreada por uma ação maligna. Toda desvalorização dos padrões bíblicos de fé e de conduta se caracteriza por uma apostasia mentoreada por espíritos enganadores que ensinam doutrinas de demônios. E é lamentável perceber que a igreja muitas vezes valoriza mais a heresia do que a doutrina.
Tem um texto lá de Paulo aos Tessalonicenses, não sei se vou encontrar, ele não estava agora na minha memória para ser lido, mas o apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalonicenses, falando deste tempo, ele diz assim: amaram a mentira mais do que a verdade. Capítulo 2 da segunda carta. Vivemos numa geração disposta a aplaudir a mentira, desde que ela me agrade. Então, doutrinas de demônios estão mentoreando muitas mentes, mentoreando muitas ideias. Perseverar na doutrina dos apóstolos é cuidar para que a heresia não se transforme no nosso sermão preferido. Tem alguém aí? Tem. E a igreja precisa estar atenta e vigilante para não aprender a amar a heresia e renegar a doutrina, a sã doutrina. Isso é muito perigoso. Eu já vi gente sendo doutrinado por demônios, sendo orientado por demônios. Tem alguns camaradas segurando microfones e ocupando altares, mundo afora, que você vê claramente que o indivíduo está destilando doutrina de demônios. E é preciso estar vigilante e conferir com as Sagradas Escrituras se o que está sendo ensinado é da parte de Deus ou não.